Tânia, para 2 de Tammuz, a gente falou que Deus está acima da sabedoria, muito mais do que a sabedoria está acima da ação. A gente usa a expressão Kulam Behormah Asita, que Deus fez o mundo com Hormah, com sabedoria, mas usa Asita porque para Deus sabedoria é como ação. Mas a gente falou que na verdade Deus é muito mais do que isso. Só que o quê? Como nós, criaturas, não conseguimos entender o quanto que Hashem é totalmente acima, a gente só consegue entender do que está na nossa limitação, que é da Hormah para baixo, da sabedoria. Então, para poder explicar para a gente usa uma maneira de falar, né, que na nossa cabeça a gente vê o quanto que a ação ela é baixa em relação à sabedoria. Então, a gente usa e fala para Kadosh Baruch Hu, olha, tá vendo a Hormah que para ti é muito? Para Deus é como ação. É para um jeito de falar o quanto que Hashem está enaltecido, o quanto que Hashem está acima realmente da característica de Hormah. Mas, na verdade, é muito mais. Não dá para falar algo que está ligado com Hormah para Deus, nem como vantagem. Muito interessante isso. Tipo assim, falar que nós não conseguimos captar a sua Hormah, a sabedoria de Hashem, ou a sua essência, não dá para falar isso. Por quê? Porque razão e lógica só cabe falar sobre algo lógico, sobre algo de uma ciência, algo lógico, que daria para entender ou não daria para entender de tão profundo. Tem uma matéria de matemática muito profunda, olha, você com 10 anos não consegue entender essa matéria, mas daria para entender se esforçasse mais. Agora, Kadosh Baruch Hu, que ele é acima da lógica, então não dá para falar, não dá para entender. Quer dizer, essa própria frase fala, não, Hashem é muito profundo. Não, não é muito profundo, é fora de cogitação de você entender. É igual aquela pessoa que fala sobre Hashem, não dá para captar, não dá para alcançar. É igual falar sobre uma sabedoria muito profunda, eu não consigo apalpar essa sabedoria, porque ela é muito profunda. Quem escutar uma frase dessa vai rir. Apalpar, tocar e sabedoria são duas coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver. Você não consegue apalpar uma sabedoria, não é porque ela é profunda, porque sabedoria não tem nada a ver com tato. Tato é físico. Né? E como a gente falou, a comparação que a gente dá para o ser humano entender, a gente compara Deus é distante da gente, igual a Hormah é distante da ação. Então, igual quando eu falo, não consigo apalpar essa conta de matemática. Todo mundo vai rir da minha cara, porque não tem nada a ver a conta ser profunda ou ser fácil, eu não conseguir apalpar, porque apalpar é um nível totalmente diferente, é da ação, é de outra classe. A mesma coisa, falar em relação a Hashem, eu não consigo entender, é a mesma coisa. Porque não consigo porque está muito profundo. Eu estou aqui no nível 10, Hashem está no nível 500, está muito distante de mim. Mas teoricamente, se eu subisse até o 500, eu ia entender. Não. É acima da compreensão, é fora de cogitação. A mesma coisa, Kadosh Baruch Hu é totalmente, em relação à consciência, em relação ao nosso entendimento, ele é como a comparação que a gente falou do intelecto com a ação. Não dá para falar, por isso que nem os mundos elevados, nem qualquer Hormah Ilá, Hormah de Atzilut, a gente fala que o quê? Kulam Behormah Asita. Né? Porque para Deus é como uma ação, para Deus é distante totalmente. Então se for assim, por que Deus é chamado de Raham? Por que Deus é chamado de sábio? Parece que dá para atribuir a ele a sabedoria. Os sábios também usam essa expressão várias vezes. Na verdade, a explicação é que ele é a fonte da Hormah. Você quer saber de onde vem a Hormah? Vem de Hashem. Não é que Hashem é Hormah, mas sai dele Hormah também. Ele pode se manifestar na sabedoria também. Né? Os níveis elevados de Hormah, dos mundos superiores. A mesma coisa vale para as outras condutas. Bondade. Por que a gente chama Hashem de bondoso, de piedoso? Porque realmente ele é a fonte da piedade, a fonte da bondade. Isso vale para todos os assuntos. Tudo isso mostra como Deus se emana, se encaixa, se coloca nessa limitação de bondade, de severidade, de sabedoria, como a gente falou. O ser humano que poderia escrever uma linha infinita está escrevendo uma linha, riscando uma linha de 10 centímetros. Isso tudo são assuntos profundos, né, que são sabidos para os masculinos, para os grandes estudiosos de Kabbalah, etc., como que Hashem se manifesta em cada nível, mas não dá para falar que Hashem é só isso, ou atribuir a ele mesmo a sabedoria. A sabedoria está distante, igual que apalpar, o tato está distante de uma conta de matemática.